seja, né? Mas, cara, né? Se você for... misturou na história, mas a história do mundo todo é misturada. A gente recebeu aqui o Galdino e o Rodrigo, que vieram contar a história do Brasil, e aquele quadro do Grito do Ipiranga é uma farsa. Sim, é uma farsa. Mas legal, cara. A gente vai vender a história do real do Dom Pedro, vai ficar feio. Não vai vender. Agora, falar para você que o nascimento de Jesus é um marco, que está na Bíblia comprovadamente, que os profetas profetizaram, sabe? Então, poxa vida, realmente há entre alguns de uma linha muito mais radical, né? Então, assim, me perdoem os radicais, né? Perdoa nada. Catacoco. Vai estudar? Não, sabe por quê? Porque vou falar pra você assim, é muito difícil, é muito complicado. Como é que você vai olhar pro teu filho, vai ver o mundo inteiro? Na minha casa, a gente montou uma árvore. Mas não é porque eu montei uma árvore que eu estou idolatrando aquela árvore. Mas eu explico pro meu filho. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós queremos declarar assim que o Natal na nossa casa é um momento de alegria, de fazer a diferença, sabe? Então, assim, existe, se a gente for parar aqui e começar a conversar da origem, porque o fulano teve relação com a filha de Nimrod, que Nimrod não sei o quê. Vá, meu irmão. Vai buscar pra você ver historicamente. Sim, ali o início do Novo Testamento. Aí você vai ver se os caras vão pegar lá, não, porque fulano teve relação com a filha de não sei de quem, e aí era o Deus Nimrod e não sei o quê. Desculpa, irmão. Antes de falar do capeta, vai falar de Jesus. Antes de falar fala do que é bom, sabe? Jesus nasceu, e quando Jesus nasceu, um anjo visita os pastores no campo e fala assim, olha, nessa noite, meu Deus, isso é tremendo, cara. Pensa comigo, os caras estão lá sentadão num pasto de ovelha, a gente passou, na semana passada, a gente passou, foi sábado, a gente passou o especial de Natal da The Chosen, que só foi selecionado algumas igrejas na cidade para passar um vídeo exclusivo que não passava. E eles colocaram uma cena muito linda. Nossa, eu queria ver, hein? Eu tinha que ter ido na igreja. Exclusivo. Foi exclusivo. Nossa igreja? Foi exclusivo. Nossa igreja se cadastrou no site da The Chosen e eles selecionaram a igreja para uma sessão especial. O que aconteceu? Eles mandaram um episódio sobre o nascimento, né? Noite Sagrada. E eles conseguiram trazer realmente a essência, colocaram os pastores no campo e aquela aparição do anjo, eles colocaram o anjo aparecendo. Imagine, os caras estão lá parados, a vida deles é parada. E eles falam assim, na cidade de Belém hoje nasceu o Salvador. E olha que no The Chosen, os caras não mostram muito essas paradas, não. De anjo, essas coisas, não. Eles tentam humanizar da melhor maneira possível ali, né? O The Chosen, ele tem sido assim, o cara é cristão, o diretor, né, e tudo assim, a equipe toda. O primeiro The Chosen foi gravado ele gravou o primeiro The Chosen... Uma cidade cenográfica? Uma cidade cenográfica perto da cidade dele lá e tal, um filme da igreja dele. E virou o que virou. Enfim, o que acontece é que assim, a mensagem está sendo passada, sabe? Hoje, para você que está escutando a gente falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, realmente, as pessoas usam hoje Papai Noel, árvore de Natal, dá presente como comércio, sabe? São poucas as mesas que vão, mas eu tenho certeza que independente se o cara é católico, protestante, sei lá o que ele vai estar sentado numa mesa, ele vai, nem que seja uma oração do Pai Nosso, ele vai fazer na mesa dele lá, ele vai abraçar os seus parentes, ele vai chorar as suas pitangas, vai perdoar quem tem perdoado, sabe? E pronto, e aí na história toda tá aí, sabe? Aonde você for aí, os caras estão encenando o maior acontecimento da história da humanidade, sabe? O Natal é o que eu falo às vezes assim para as pessoas, assim, o Natal para mim é Deus assinando para o mundo que ele ainda tem esperança. Eu acho muito massa. E é bem isso que você falou, né, cara? Eu desde criança, sem muito conhecimento, era criança, né, cara? Então, beleza, tudo é festa. Natal é muito legal quando é criança, né? É só presente, família e não sei o quê. Mas sempre tive também essa referência de igreja lotada. Sempre as igrejas estavam lotadas em época de Natal. E mesmo assim, também sempre teve essa discussão de que mas não deve ser. Mas não sei, cara. Mas é bem isso que você falou. Querendo ou não, é um momento de
de reunião ali, né, cara, que vai estar todo mundo junto. É uma data muito importante, de fato, não tem como dizer que não, né? Eu só gostaria, assim, que as pessoas... lógico que isso aí não vai acontecer, porque isso é uma coisa cultural, né? Eu só realmente gostaria que as pessoas, nessa época, tirassem um tempo realmente para Deus na sua mesa, sabe? A gente tem tanto espaço para tanta coisa, né? E, assim, as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas acabam... E você vai ver, assim, que no meio de um tempo de celebração dele, haverá as más notícias. Haverão as más notícias, mas aí não serão figurativamente levados porque não, fulano quis ou não quis. Eu só queria que as pessoas entendessem que quando o anjo aparece para Maria e diz que ela vai ser a portadora que vai fazer com que o Filho de Deus venha a essa terra como homem, sabe? Ele fala para ela, fala assim, ó, salve a agraciada. Sabe? Deus achou graça na gente. Deus achou um jeito de se conectar com a gente de novo. E aí que eu entro a parada de falar para você assim, Deus nunca esqueceu de você. Talvez você não tenha olhado, ou talvez você não tenha tido uma experiência com Deus, talvez da maneira mais assertiva. Mas há mais de 2000 anos atrás, Deus olhou para a gente e viu que a gente estava separado dele. Viu que a gente estava perdido. E não foi porque Deus quis, foi por causa da escolha do homem lá atrás, né? No jardim do Éden, nós voltamos lá atrás no Gênesis, foi por causa das nossas escolhas. Então, assim, são as nossas escolhas que nos afastam de Deus. Mas mesmo nós escolhendo errado, Deus vai lá e olha para Maria e fala assim, Maria, o poder do Altíssimo vai te envolver. E dentro do teu ventre vai ser gerado o meu filho, que vai religar de novo o homem a mim. Sabe? Então, isso é muito importante. Então, que na sua mesa, que na sua casa, que na sua vida, não só no Natal, não só nessa época, a gente precisa entender que nós precisamos permitir que Jesus nasça de novo na nossa vida. Independente das nossas decepções religiosas, independente das nossas frustrações com igreja, sem igreja, com pastor, que não sei o quê. Porque hoje eu falei assim, falar de coisa boa não dá ibope. Mas se falar, entendeu? Independente das suas frustrações, permita que Jesus nasça na sua vida. Sabe, o que às vezes falta, Rafa e Magno, é a gente dar oportunidade para Deus fazer. Sabe? Por que Jesus nasceu, cara? Porque uma mulher disse, olha só, Jesus, o anjo chega para Maria e fala assim, olha, Deus escolheu você. E o que Maria responde para Deus? Por isso que eu falo, para de apresentar suas desculpas e comece a apresentar suas respostas para Deus. Maria fala assim, cumpra-se em mim a tua vontade. Se entrega na hora, né? É lógico, porque Deus está perguntando se você quer. Então assim, permita que Jesus possa nascer na sua vida. Permita ter uma experiência com Ele. Só quem se permitiu realmente teve vida transformada, teve propósito alinhado, sabe? Cara, vamos pensar comigo na época que Jesus nasce, na época de Maria e José. Você já parou para pensar, cara, como é que era a situação de José? Diante de uma geração, de uma tradição judaica, a mulher dele está grávida de não ser dele? Diz para mim, somente Deus para mudar o coração de um homem. Deus comunica Maria, Maria recebe. Deus comunica José, José entende. Sabe? Então, pastor, tem uma coisa que eu estava analisando também, um pouco assistindo lá no The Chosen, que eles mostraram, e que eu acho que as pessoas esquecem de uma coisa muito interessante. Lógico que Jesus, ele deixou a mensagem dele, mas as pessoas esquecem, e a série mostrou muitos detalhes sobre isso, que foi a questão de Jesus ser judeu, e Jesus, ele participar de todos os ritos judaicos, né? Eu acho que isso é uma coisa que os cristãos também esqueceram um pouco disso. O que o senhor acha sobre isso? De Jesus ter participado? Não, de Jesus ter sido judeu. Assim, é lógico que ele trouxe uma mensagem nova, mas a gente vê que tem cristãos que esquecem que Jesus também participava das coisas como judeu. Jesus era judeu. Então a gente escuta, às vezes na internet, alguém criticando os judeus
e esquecendo e se dizendo cristão e esquecendo que Jesus era As judeu. pessoas só criticam aquilo que elas não conhecem. Se as pessoas conhecessem a essência, e aí que está um grande lado que você nunca vai me ver. E eu já disse isso uma vez. As pessoas têm que parar de julgar e de querer de questionar. Porque Jesus era judeu. Jesus cumpriu os seus ritos segundo o que lhe foi proposto. Ele foi levado ao templo, Jesus foi circuncidado. Ele fez tudo que tinha a fazer. Jesus se fez tudo que tinha que ser feito. O problema nosso é sobre questionamento. Esse é o grande lance. Hoje há uma grande... Eu vejo isso, né? Uns querendo discutir mais, eu sei menos, eu falo mais. Desculpa, gente. Sabe? Eu nunca vou ficar entrando em debate teológico com ninguém. A única coisa que eu posso dizer para quem quiser ouvir. Lógico, existem algumas pontuações que eu vou fazer e tal, mas eu preciso dizer para você, Jesus não está pedindo para você vir para ele perfeito, imaculado, santo, puro. Se você fosse santo e eu fosse santo, nós já tínhamos sido arrancados dessa terra. Jesus veio para pessoas como eu, como você, para você que está ouvindo. Jesus veio para mim, para você, para pecador. Sabe? Que estão dispostos e disponíveis para abrir sua vida, para uma mudança. Sabe? Não importa se é judeu, né? Não importa de onde, não importa se é samaritano, não importa se veio de Nazaré. O importante é que ele nasceu. O maior presente da humanidade se chama Jesus. O maior presente para a humanidade se chama Jesus. Sabe? E a gente tem que parar desse negócio assim, vou dizer uma coisa, o Eli Soares canta uma música que ele fala assim, ninguém explica a Deus. Né? Junto lá com o pessoal do preto e do branco lá. Ninguém explica. O problema do ser humano é tentar explicar o que ele não vai conseguir. Sabe? Pode o cara estudar um monte, pode o cara buscar em muitas coisas, mas existem coisas que Deus nunca vai permitir que a gente saiba. Sabe? Então assim, para de tentar colocar chifre em cabeça de cavalo em algumas coisas. Jesus era judeu, sim. Jesus cumpriu os mandamentos da Torá. Jesus ia ao templo. Jesus ia ao templo. E daí? Sabe? É que a gente queria buscar uma justificativa para justificar o que não dá para justificar. Sabe? Então, assim, eu fujo dessas discussões teológicas e bestológicas, né? Porque tem uns besta que não sabe nada e quer falar muita coisa, sabe? E aí, vamos lá, o próprio Jesus falou algo assim, antes de você ir falar da vida dos outros, tira o cisco do teu olho, cuide da sua vida primeiro, antes de falar dos outros, sabe? Não me importa se Jesus é judeu, se Jesus é japonês, se Jesus... Não me importa, cara. Diz para mim, o que mudou? O importante para mim é que naquele dia, ele morreu na cruz do Calvário, como cordeiro, ele foi levado ao matador, sem reclamar. Ele morreu por mim, isso me importa. Foi através do sacrifício de Jesus que hoje eu tenho o Espírito Santo, que é um chamado de Consolador. Foi através daquele dia que Jesus nasceu num lugar simples e humilde que as portas da salvação para o mundo começou. Isso que importa, sabe? A gente precisa realmente parar de discutir o que não importa e começar a realmente fazer o que importa. Anunciar que esse Jesus nasceu. Inclusive tem essa coisa, né, cara, entre esses montes de folclore que existe do próprio Natal, voltando daqui a pouco falando sobre isso, essa imagem que muito tempo foi usada para apresentar Jesus ao mundo, ela só foi daquele jeito porque era uma maneira do povo aceitar, sem entender que Jesus, por onde ele nasceu, pela própria localidade, não teria como ele ser loirinho, bonitinho de olho verde, né? Então teve toda essa coisa também sobre a igreja romana, ela precisava vender um Jesus que fosse aceito. Todo mundo vai ter que gostar. Comercial, né? Então, aí a gente entra no contexto histórico da coisa, né? Então, assim, a igreja, né, contemporânea, a igreja católica, a igreja romana, enfim, eles venderam Jesus dos olhos azuis. Gringo. Eles venderam o the best of the best, lindão, bonitão, né? E hoje você não tem, igual você falou, pelo contexto geográfico onde Jesus nasceu, pela época, não tem pelo clima, por tudo, não tem como, sabe?
E outra, eu tive lá. As pessoas, você olha pro cara, o cara é narigudão, entendeu? Pronto. Aquela barba preta. Aquela barba preta, cerrada e tudo mais. Então assim, o problema é que tipo de... Como com o passar dos anos, como foi vendida essa história. Entendeu? Como com o passar dos anos. E aí a gente vai entrar no contexto onde as pessoas demonizaram o Natal, né? Demonizaram a árvore, demonizaram uma série de coisas. Não, porque você não pode ter árvore de Natal, porque é o simbolismo. Não sei... irmão. Tem uma história muito interessante desse Natal